Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, graças a Deus por mais um dia. Bom dia. Esse é o dia que o Senhor fez por nós. Mais um dia na presença do Pai. Mais um dia de vida. E isso é maravilhoso. Deus nos dá a graça de levantar mais um dia e viver esse dia que o Senhor fez para nós. Esse é um novo dia. E esse dia vai ser extraordinário. Esse dia vai ser um dia de resultado, um dia de organização. Em nome de Jesus. Deus abençoe o seu dia, abençoe a sua vida. Nós estamos aqui prontos para começar mais esse dia. E nada melhor que começar esse dia na presença do Pai, conhecendo e buscando, conhecer a Tua Palavra. Vamos orar? Fecha os seus olhos. Respira fundo. A Ti rendemos graças, ó Deus, porque o Senhor é bom. O Senhor é muito bom. E o Senhor sempre nos ouve. O Senhor sempre está pronto para nos ouvir. Obrigada, Senhor, por até aqui ter nos ajudado. Obrigada pelo Seu amor, pela Tua graça. Obrigada, Senhor, por ser Deus em nossas vidas. Nada somos sem Ti, nada podemos fazer se o Senhor não estiver conosco. Por isso nós pedimos a Tua presença, ó Pai, em tudo quanto fizermos, durante esse dia, durante toda a nossa vida. E o Senhor venha nos guiar e nos conduzir com a Tua mão poderosa. E por meio do Teu Espírito Santo, venha, ó Pai, nos falar. Em todo o tempo, nós queremos ouvir a Tua voz e a Tua direção. Por isso eu peço, ó Pai, sonda-nos, sonda os nossos corações, tire de nós, ó Deus, tudo que nos impede de ter essa comunhão com o Senhor, de ouvir a Tua voz, de ouvir a Tua direção, e que nós não venhamos ter dúvidas, que a nossa confiança esteja sempre em Ti. Peço que guarde os nossos corações, guarda as nossas vidas, guarda a nossa casa, a nossa família. Que o sangue de Jesus cubra nossas vidas, cubra a nossa família, a nossa casa, os nossos e a nossa nação. Em nome de Jesus. E que o Senhor venha falar conosco por meio da Tua palavra, para a honra e glória do Senhor. Amém. Amém. Que Deus abençoe o seu dia. E vamos aqui na leitura bíblica. Hoje nós vamos ler Jeremias 49 ao 52. Profecia contra os amonitas. Contra os filhos de Amon. Assim diz o Senhor: acaso não tem filhos Israel, nem tem herdeiros? Porque pois herdou Malcã e Gade, e o seu povo habitou nas suas cidades? Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei ouvir em Rabá dos filhos de Amon e do alarido de guerra, e tornar-se-á num montão de ruínas, e os lugares da sua jurisdição serão queimados, e Israel herdará aqueles que o herdaram, diz o Senhor. Uiva, ó Esbom, porque é destruída Ai. Damai, ó filhos de Rabá, cingi-vos de panos de saco. Lamentai e dai voltas pelos valados, porque Malcã irá em cativeiro, e os seus sacerdotes e os seus príncipes juntamente. Porque te glorias nos vales, teus luxuriantes vales, ó filha rebelde, que confias nos teus tesouros, dizendo: quem virá contra mim? Eis que eu trarei temor sobre ti, diz o Senhor, Jeová dos exércitos, e todos os que estão ao redor de ti. E sereis lançados fora, cada um em frente, e ninguém recolherá o desgarrado. Mas depois disso farei voltar os cativos dos filhos de Amon, diz o Senhor. Contra Edom, assim diz o Senhor dos exércitos: acaso não há mais sabedoria em Temã?
Já pereceu o conselho dos sábios? Corrompeu-se a sua sabedoria? Fugi, voltai e habitai em profundezas, ó moradores de Dedã, porque eu trouxe sobre ele a ruína de Esaú, no tempo em que o visitei. Se vidimadores viessem a ti, não deixariam alguns rabiscos? Se ladrões de noite não te danificariam quanto julgassem suficiente? Mas eu despi a Esaú, descobri os seus esconderijos e não se poderá esconder. É destruída a sua descendência, como também seus irmãos e seus vizinhos, e ele já não existe. Deixa os teus órfãos, eu os guardarei em vida, e as tuas viúvas confiarão em mim. Porque assim diz o Senhor, eis que aqueles que não estavam condenados a beber o copo, totalmente o beberão, e tu ficarias inteiramente impune? Não ficarás impune, mas certamente o beberás. Porque por mim mesmo jurei, diz o Senhor, que Bosra servirá de espanto, de opróbrio, de assolação e de execração. E todas as suas cidades se tornarão assolações perpétuas. Houve um rumor vindo do Senhor, que um embaixador é enviado às nações para lhes dizer: ajuntai-vos e vinde contra ela, e levantai-vos para a guerra. Porque eis que te fiz pequeno entre as nações, desprezado entre os homens. Quanto à tua terribilidade, a arrogância do teu coração te enganou. Tu que habitas nas cavernas das rochas, que ocupa as alturas dos outeiros, assim que eleves o teu ninho como a águia, e de lá derribarei, diz o Senhor. Assim servirá Edom de espanto, todo aquele que passar por ele se espantará, e os assobiará por causa de todas as suas pragas. Será como a destruição de Sodoma e Gomorra, e dos seus vizinhos, diz o Senhor. Não habitará ninguém ali, nem morará nela filho de homem. Eis que como o leão subirá da enchente do Jordão contra a morada do forte, porque no momento o farei correr dali. E quem é o escolhido que porei sobre ela? Porque quem é semelhante a mim? E quem emprazaria? E quem é o pastor que substituiria perante mim? Portanto, ouve o conselho do Senhor que ele decretou contra Edom, e os seus desígnios que ele intentou contra os moradores de Temã. Certamente os menores do rebanho os arrastarão. Certamente assolará suas moradas sobre eles. A terra estremeceu com o estrondo da sua queda, e do seu grito até o mar vermelho se ouviu o som. Eis que como a águia subirá e voará, e estenderá as asas sobre Bosra. E o coração dos valentes de Edom, naquele dia, será como o coração da mulher que está nas suas dores. Contra Damasco, envergonhou-se Emate e Aparte, e porquanto ouviram más novas, desmaiaram no mar, a angústia não se pôde sossegar. Enfraquecida será Damasco, virou as costas para fugir, e tremor a tomou. Angústia e dores a tomaram como a da mulher que está de parto. Como não está abandonada a afamada cidade, a cidade do meu folguedo? Portanto, cairão seus jovens nas suas ruas, e todos os homens de guerra serão consumidos naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos. E acenderei fogo no muro de Damasco, o qual consumirá os palácios de Ben-Hadad. Contra Quedar e contra os reinos de Azor, que Nabucodonosor, rei de Babilônia, feriu, assim diz o Senhor: levantai-vos, subi contra Quedar e destruí os filhos do Oriente. Tomarão as suas tendas e os seus gados,
as suas cortinas e todos os seus utensílios. E os seus camelos levarão para si, e lhes gritarão a medo de todos os lados. Fugi, desviai-vos para muito longe, e habitai nas profundezas, ó moradores de Azor, diz o Senhor. Porque Nabucodonosor, rei da Babilônia, tomou conselho contra vós, e intentou um desígnio contra vós. Levantai-vos e subi contra uma nação em repouso, que habita confiadamente, diz o Senhor, que não tem portas nem ferrolhos, eles habitam sós. E os seus camelos serão para presa, e a multidão de seus gados para despojo. E espalharei a todo o vento, aquele que tem cortados os cantos do seu cabelo, e de todos os lados lhe trarei a sua ruína, diz o Senhor. E a Azor se tornará em morada de dragões, em assolação para sempre. Ninguém habitará ali, nem morará nela filho de homem. Profecia contra os elamitas. Palavra do Senhor que veio a Jeremias, o profeta, quando Elão, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, dizendo: Assim diz o Senhor dos exércitos, eis que eu quebrarei o arco de Elão, o principal do seu poder, e trarei sobre Elão os 4 ventos dos 4 ângulos do céu, e os espalharei na direção de todos estes ventos, e não haverá nação aonde não venham os fugitivos de Elão. E farei que Elão tema de seus inimigos, e diante dos que procuram a sua morte, e farei vir sobre eles o mal, o furor da minha ira, diz o Senhor, e enviarei após eles a espada, até que venha consumi-los. E porei o meu trono em Elão, e destruirei dali o rei dos príncipes, diz o Senhor. Acontecerá, porém, no último dos dias, que farei voltar os cativos de Elão, diz o Senhor. Palavra que falou o Senhor contra a Babilônia, contra a terra dos caldeus, por Jeremias, o profeta. Anunciai entre as nações, e fazei ouvir, e arvorai um estandarte, e fazei ouvir, e não encobrais, dizendo: Tomada é a Babilônia, confundida está Abel, atropelado está Merodach, confundidos estão os seus ídolos, e caídos estão os seus deuses, porque subiu contra ela uma nação do norte, que fará da sua terra uma solidão, e não haverá quem habite nela. Desde os homens até os animais fugiram e se foram. Naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, os filhos de Israel virão, ele e os filhos de Judá juntamente, andando e chorando, virão e buscarão ao Senhor, seu Deus. Pelo caminho de Sião perguntarão, para ali dirigirão o rosto, virão e se ajuntarão ao Senhor num concerto eterno, que nunca será esquecido. Ovelhas perdidas foram o meu povo, os seus pastores as fizeram errar para os montes e deixaram desviar, de monte em outeiro andaram, esqueceram-se do lugar do seu repouso. Todos os dias em que achavam, as devoraram, e os seus adversários diziam: culpa nenhuma teremos, porque pecaram contra o Senhor e a morada da justiça. Sim, o Senhor é a esperança de seus pais. Fugi do meio da Babilônia e saí da terra dos caldeus, e sede como carneiros diante do rebanho. Porque eis que suscitarei e farei subir contra a Babilônia uma congregação de grandes nações da terra do norte, e se prepararão contra ela. Dali será tomada, as suas flechas serão como de valente herói, nenhuma tomará sem efeito. E a caldeia servirá de presa, todos os que saquearem ficarão fartos, diz o Senhor. Porquanto vos alegrastes e saltastes de prazer, ó saqueadores da minha herança, e vos inchastes como bezerra gorda, e inchastes como cavalos vigorosos. Será muito confundida vossa mãe, ficará envergonhada que vos deu à luz, eis que ela será a última das nações, um deserto, uma terra seca e uma solidão. Por causa do furor do Senhor não será habitada, antes se tornará em tal assolação qualquer que passar por Babilônia,
e se espantará e assobiará, vendo todas as suas pragas. Preparai-vos para cercar a Babilônia, todos os que armais arcos, atirai-lhes, não poupeis as flechas, porque pecou contra o Senhor. Gritai com ela, rodeando-a, ela já se submeteu, cairão seus fundamentos, estando derribados os seus muros, porque está a vingança do Senhor. Vingai-vos dela, como ela fez, fazei-lhe. Arrancai da Babilônia aquele que semeia e aquele que leva a foice num tempo da cega. Por causa da espada aflitiva, virá-se-á cada uma para o seu povo e fugirá cada uma para a sua terra. Cordeiro desgarrado a Israel, os leões os afugentaram. O primeiro a devorá-lo foi o rei da Assíria, e por último Nabucodonosor, rei da Babilônia, lhes quebrou os ossos. Porquanto, assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, eis que visitarei o rei da Babilônia, a sua terra, como visitei o da Assíria, e farei tornar Israel para sua morada, e pastará no camelo e em Bação, e fartar-se-á a sua alma no monte de Efraim e em Gileade. Naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, buscar-se-á a maldade de Israel e não será achada, e os pecados de Judá, mas não se acharão, porque perdoarei os que eu deixar de resto. Sobre contra a terra de Merataim, sobre contra ela e contra os moradores de Pecote, assola e inteiramente destrói tudo após eles, diz o Senhor, e faze conforme tudo que te mandei. Estrondo de batalha há na terra e de grande destruição, como foi cortado e quebrado o martelo de toda a terra, como se tornou a Babilônia espanto entre as nações. Laços te armei, e também fostes presa, ó Babilônia, e tu não o soubestes, foste achada e também apanhada, porque contra o Senhor te entremetestes. O Senhor abriu seu tesouro e tirou os instrumentos da sua indignação, porque o Senhor Jeová dos exércitos tem uma obra a realizar na terra dos caldeus. Vinde contra ela dos confins da terra, abre os seus celeiros, trilai-a como a feixes e destrui-a de todo, nada lhe fique de resto. Matai a espada a todos os seus novilhos, que eles desçam ao decoladouro, ai deles, porque veio o seu dia, o tempo da sua visitação. Tal é a voz dos que fugiram e escaparam da terra da Babilônia, para anunciarem em Sião a vingança do Senhor nosso Deus, a vingança do seu templo. Convocai contra a Babilônia os flecheiros, todos os que armam arcos. Acampai-vos contra ela em redor, que ninguém escape dela. Pegai-lhe conforme a sua obra, conforme tudo o que fez. Fazei-lhe porque se ouve arrogantemente contra o Senhor, contra o Santo de Israel. Portanto, cairão seus jovens nas suas ruas, e todos os seus homens de guerra serão desraigados. Naquele dia, diz o Senhor, eis que eu sou contra ti, ó soberbo, diz o Senhor, Deus dos exércitos, porque veio o teu dia, o tempo em que te hei de visitar. Então tropeçará o soberbo e cairá, e ninguém haverá que o levante, e porei fogo às suas cidades, o qual consumirá todos os seus contornos. Assim diz o Senhor dos exércitos, os filhos de Israel e os filhos de Judá foram oprimidos juntamente. Todos os que os levaram cativos os retiveram e não o quiseram soltar. Mas o seu Redentor é forte, o Senhor dos exércitos é seu nome. Certamente pleiteará a causa deles para dar descanso à terra e inquietar os moradores da Babilônia. A espada virá sobre os caldeus, diz o Senhor, e sobre os moradores da Babilônia, e sobre os príncipes e sobre os seus sábios. A espada virá sobre os mentirosos e ficarão insensatos. A espada virá sobre os seus valentes e desmaiarão.
A espada virá sobre os seus cavalos, e sobre os seus carros, e sobre todo o povo omisso que está no meio dela. E eles serão como mulheres. A espada virá sobre os seus tesouros, e serão saqueados. Cairá a seca sobre as suas águas, e secarão, porque é uma terra de imagens de escultura. E eles, pelos seus ídolos, andam enfurecidos. Por isso habitarão nela as feras do deserto, como os animais bravos das ilhas também habitarão nela os avestruzes, e nunca mais será povoada, nem será habitada de geração em geração. Como quando Deus transtornou a Sodoma e a Gomorra, e a seus vizinhos, diz o Senhor, assim ninguém habitará ali, nem morará nela, filho do homem. Eis que um povo vem do norte, e uma grande nação, e reis poderosos se levantarão dos lados mais remotos da terra. Arco e lança tomarão, eles são cruéis e não conhecem a compaixão. A sua voz bramará como o mar, e eles cavalgarão cavalos como homem, apercebido para a batalha contra ti, ó filha da Babilônia. O rei da Babilônia ouviu a fama deles, e desfaleceram as suas mãos. Angústia se apoderou dele, dores como a da que está em parto. Eis que como o leão subirá da enchente do Jordão contra a morada forte, mas um momento farei correr dali, e ao escolhido porei contra ela, porque quem é semelhante a mim? E quem me citaria a mim? E quem é o pastor que subsistiria perante mim? Portanto, ouve o conselho que o Senhor decretou contra a Babilônia, seus desígnios se intentou contra a terra dos caldeus. Certamente os menores do rebanho o arrastarão, certamente será assolada a morada deles. Ao estrondo da tomada da Babilônia, estremeceu a terra, e o grito se ouviu entre as nações. Capítulo 51. Assim diz o Senhor, eis que levantarei um vento destruidor contra a Babilônia e contra os que habitam no coração dos que se levantam contra mim. E enviarei padejadores contra a Babilônia, que a padejarão e despojarão na sua terra, porque virão contra ela em redor no dia da calamidade. O flecheiro arme o seu arco contra aquele que arma o seu arco, e contra o que presume da sua couraça. E não perdoeis os seus jovens, destruí a todo o seu exército. E os mortos cairão na terra dos caldeus, e atravessados pelas ruas, porque Israel e Judá não foram abandonados pelo seu Deus, pelo Senhor dos exércitos, ainda que a sua terra esteja cheia de culpas perante o Santo de Israel. Fugi do meio da Babilônia, e livre cada um a sua alma. Não vos destruais, e vós, na sua maldade, porque este é o tempo da vingança do Senhor. Ele lhe dará a sua recompensa. A Babilônia era um copo de ouro na mão do Senhor, o qual embriagava a toda a terra. Do seu vinho beberam as nações, por isso as nações enlouqueceram. No momento caiu a Babilônia e ficou arruinada. Gemei sobre ela, tomai bálsamo para sua dor, porventura sarará. Queríamos sarar a Babilônia, mas ela não sarou. Deixai e vá contra para a sua terra, porque o seu juízo chegou até ao céu e se elevou até as mais altas nuvens. O Senhor trouxe a nossa justiça à luz. Vinde e contemos em Sião a obra do Senhor nosso Deus. Alimpai as flechas, preparai perfeitamente os escudos. O Senhor despertou o espírito dos reis da Média, porque o seu intento contra a Babilônia é para destruir, pois esta é a vingança do Senhor, a vingança do seu templo. Arvorai um estandarte sobre os muros de Babilônia, reforçai a guarda, colocai sentinelas e preparai as ciladas, porque o Senhor intentou e fez o que tinha acerca dos moradores da Babilônia. Ó tu que habitas sobre muitas águas, rica de tesouros, chegou o teu fim, a medida da tua avareza. Jurou o Senhor dos exércitos por si mesmo,
dizendo: certamente te encherei de homens como de pulgão, e eles cantarão como júbilo sobre ti. E fez a terra com seu poder, e ordenou o mundo com a sua sabedoria, e estendeu os céus com seu entendimento. Fazendo ele ouvir a sua voz, grande estrondo de águas há nos céus, e sobem os vapores desde o fim da terra. Faz os relâmpagos como com a chuva, e tira o vento dos seus tesouros. Embruteceu-se todo homem, e não tem ciência. Envergonhou-se todo ourives de imagem de escultura, porque a sua imagem de fundição é mentira, e não há espírito em nenhuma delas. Vaidade são e obra de enganos. No tempo em que eu a visitar, perecerão. Não é semelhante a estes a porção de Jacó, porque ele é o Criador de todas as coisas, e Israel é a tribo da sua herança. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. Tu és meu martelo e minhas armas de guerra, e contigo despedaçarei nações, e contra ti destruirei os reis. E contigo despedaçarei o cavalo e seu cavaleiro, e contigo despedaçarei o carro e o que vai nele. E contigo despedaçarei o homem e a mulher, e contigo despedaçarei o velho e o moço, e contigo despedaçarei o jovem e a virgem, e contigo despedaçarei o pastor e o seu rebanho, e contigo despedaçarei o lavrador e a sua junta de bois, e contigo despedaçarei os capitões e os magistrados, e pagarei a Babilônia, a todos os moradores da cadeia, toda a maldade que fizeram em Sião, à vossa vista, diz o Senhor. Diz o Senhor: eis que aqui contra ti, ó monte destruidor, que destróis toda a terra, e estenderei a mão contra ti, e te envolverei das rochas, e farei de ti um monte de incêndio. E não tomarão de ti pedra para esquina, nem pedra para fundamentos, porque te tomarás numa assolação perpétua, diz o Senhor. Avorai um estandarte na terra, tocai a buzina entre as nações, sacrificai as nações contra ela, e convocai toda ela os reinos de Ararat, Mine e Askenaz. Ordenai contra ela um capitão, fazei subir cavalos como pulgão agitado. Santificai contra ela as nações, os reis da Média, os seus capitões, todos os seus magistrados e toda a terra do seu domínio. Então tremerá a terra e doer-se-á, porque cada um dos seus desígnios do Senhor está firme contra a Babilônia, para fazer da terra de Babilônia uma assolação sem habitantes. Os valentes de Babilônia cessarão de pelejar, ficarão nas fortalezas, desfaleceu a sua força, tornarão-se como mulheres, incendiarão as suas moradas quebradas, foram os seus ferrolhos. Um correio correrá ao encontro de outro correio, um mensageiro ao encontro de outro mensageiro, para anunciar ao rei da Babilônia que a sua cidade foi tomada de todos os lados. E os vaus estão ocupados, e os canaviais queimados, e os homens de guerra ficaram assombrados. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: a filha de Babilônia é como uma eira no tempo da debulha, ainda um pouco e o tempo da cega lhe virá. Nabucodonosor, rei da Babilônia, me devorou, pisou-me, fez de mim um vaso vazio como o dragão me tragou, encheu o seu ventre das minhas delicadezas e lançou-me fora. A violência que se me fez, a mim e a minha carne, venha sobre a Babilônia, diga à moradora de Sião, e o meu sangue cairá sobre os moradores da Caldeia. Diga Jerusalém, porque assim diz o Senhor: eis que pleitearei a tua causa, e te vingarei da vingança que se tornou contra ti. Secarei o seu mar, e farei que se esgote o seu manancial. E Babilônia se tornará em montanhas morada de dragões, espanto e assobio sem um só habitante. Juntamente rugirão como filhos dos leões, bramarão como filhotes de leões. Estando eles excitados, lhes darei a sua bebida,
e os embriagarei para que andem saltando, mas dominarão um perpétuo sono e não acordarão, diz o Senhor. Fá-lo-eis descer como cordeiro ao matadouro, como carneiros com os bodes. Como foi tomada Sesaque e apanhada de surpresa a glória de toda a terra, como se tornou Babilônia um espanto entre as nações. O mar subiu sobre Babilônia, com a multidão das suas obras se encobriu. Tornaram as suas cidades em assolação, terra seca e deserta, terra em que ninguém habita nem passa por ela, filho de homem. E visitarei Abel na Babilônia, e tirarei da sua boca o que lhe tragou, e nunca mais concorrerão a ele as nações. Também o muro de Babilônia caiu. Saí do meio dela, ó povo meu, livre cada um na sua alma por causa do ardor da ira do Senhor. E não se estremeça o vosso coração, nem temais pelo rumor que se ouve na terra, porque virá um ano um rumor, e depois no outro ano outro rumor, e haverá violência na terra, dominador contra dominador. Portanto, eis que vem dias em que visitarei as imagens de escultura da Babilônia, e toda a sua terra será envergonhada, e todos os seus trapassados cairão no meio dela. E os céus e a terra, com tudo quanto neles há, jubilarão contra a Babilônia, porque do norte lhe virão os destruidores, diz o Senhor. Como Babilônia fez cair os trapassados de Israel, assim em Babilônia cairão os trapassados de toda a terra. Vós que escapastes da espada, indevidos, não parareis de longe. Lembrai-vos do Senhor e suba Jerusalém ao vosso coração. Direis, envergonhados estamos, porque ouvimos opróbrio. Vergonha cobriu o nosso rosto, porque vieram estrangeiros sobre os santuários da casa do Senhor. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que visitarei as suas imagens de escultura, e gemerá o ultrapassado em toda a sua terra. Ainda que a Babilônia subisse aos céus, e ainda que fortificasse a altura da sua fortaleza, de mim viriam destruidores sobre ela, diz o Senhor. O som de um clamor se ouve da Babilônia e de grande destruição da terra dos caldeus. Porque o Senhor destrói Babilônia e fará perecer nela sua grande voz. E as suas ondas bramirão como muitas águas, ouvir-se-á o arruído da sua voz. Porque o destruidor vem sobre ela, sobre Babilônia, e os seus valentes serão presos. Já estão quebrados os seus arcos, porque o Senhor Deus da recompensa certamente lhes retribuirá. E embriagarei os seus príncipes, e os seus lábios, os seus capitões e os seus magistrados, e os seus valentes, e dominarão o sono perpétuo, não acordarão, diz o Senhor, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos, os largos muros de Babilônia totalmente serão derribados, e as suas portas excelsas serão abrasadas pelo fogo, e trabalharão os povos em vão, e as nações serão para o fogo e cansar-se-ão. A palavra que mandou Jeremias, o profeta, a Seraías, filhos de Nerias, filhos de Maacéias, indo ele com Zedequias, rei de Judá, à Babilônia, no ano 4 do seu reinado, e Serarias era um príncipe pacífico. Escreveu, pois, Jeremias no livro todo o mal que havia de vir sobre a Babilônia. Todas essas palavras estavam escritas contra a Babilônia. E lhe disse Jeremias a Seraías: em tu, chegando à Babilônia, verás e lerás todas essas palavras. E dirás: Senhor, tu falastes a respeito deste lugar, que o havias de desarraigar, até não ficar nele morador algum, desde o homem até o animal, mas que se tornaria em perpétuas assolações. E será que, acabando tu de ler este livro, atarás a uma pedra e o lançarás no meio do Eufrates? E dirás: assim será afundada a Babilônia, e não se levantará por causa do mal que lhe hei de trazer sobre ela. Eles se cansarão
até que as palavras de Jeremias. Capítulo 52. Era Zedequias da idade de 21 anos quando começou a reinar. Reinou 11 anos em Jerusalém, e o nome de sua mãe era Amutai, filha de Jeremias da Libra, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Joaquim. Por essa razão sucedeu que, por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e Judá, ele os lançou fora da sua presença. E Zedequias se rebelou contra o rei da Babilônia. E aconteceu no ano 9 do seu reinado, no mês 10º, no 10º dia do mês, que veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, contra Jerusalém. Ele e todo o seu exército escaparam contra ela, e levantaram contra ela tranqueiros ao redor. Assim esteve cercada a cidade até o ano 10º do rei Zedequias. No mês 4º, aos 9 do mês, quando a fome prevaleceria na cidade, o povo da terra não tinha pão. Foi aberta uma brecha na cidade, e todos os homens da guerra fugiram, e saíram de noite pelo caminho da porta, entre os 2 muros que estavam junto ao jardim do rei, porque os caldeus estavam contra a cidade ao redor, e foram pelo caminho da campina. Mas o exército dos caldeus seguiu o rei e alcançaram Zedequias nas campinas de Jericó. E todo o seu exército se espalhou, abandonando-o. E prenderam o rei e o fizeram subir ao rei da Babilônia, a Ribla, na terra de Emate, o qual lhe lavrou ali a sentença. E o rei da Babilônia degolou os filhos de Zedequias à sua vista, e também degolou todos os príncipes de Judá em Ribla. E arrancou os olhos a Zedequias e os atou com 2 cadeias de bronze. E o rei da Babilônia o levou para a Babilônia e conservou na prisão até o dia da sua morte. E no 5º mês, no 10º dia do mês, esse era o 19º ano do rei Nabucodonosor, rei da Babilônia. Veio Nebuzaradã, capitão da guarda, que assistia na presença do rei da Babilônia a Jerusalém, e queimou a casa do Senhor e a casa do rei, e também todas as casas de Jerusalém, e incendiou todas as casas dos grandes. E todo o exército dos caldeus que estavam com o capitão da guarda derrubou todos os muros que rodeavam Jerusalém, e os mais pobres do povo e a parte do povo que tinha ficado na cidade, e os rebeldes que se haviam passado para o rei da Babilônia, e o resto da multidão, Nebuzaradã, capitão da guarda, levou presos. Mas dos mais pobres da terra deixou Nebuzaradã, capitão da guarda, ficar alguns para serem viateiros e lavradores. Quebraram mais os caldeus e os colunas de bronze que estavam na casa do Senhor, e a bases e o mar do bronze que estavam na casa do Senhor, e levaram todo o bronze para a Babilônia. Também tomaram os caldeirões e as pás e os garfos e as bacias e os perfumadores e todos os utensílios de bronze com que se ministravam. E tomou o capitão da guarda os copos e os censários e as bacias e os caldeirões e os cartiçais e os perfumadores e as galhetas, tanto que era de puro ouro como que era de prata maciça. As 2 colunas e o único mar e os 12 bois de bronze que estavam no lugar das bases que fizeram o rei Salomão para a casa do Senhor. O bronze de todos esses utensílios era sem medida. Quanto às colunas, a altura de uma coluna era de 18 côvados, e um fio de 12 côvados a cercava, e era a sua espessura de 4 dedos, e era oca. E havia sobre ela um capitel de bronze, e a altura do capitel era de 5 côvados, e a rede e as romãs em roda do capitel, e tudo era de bronze. E semelhante a essa era a outra coluna com as romãs. E havia 96 romãs em cada banda. Os romãs todos eram 100 em roda da rede. Levou também o capitão da guarda as serrarias,
o sumo sacerdote e a Sofonias, o segundo sacerdote, e aos 3 guardas do umbral da porta. E a cidade levou um eunuco que tinha o seu cargo agente de guerra, e a 7 homens dos que vinham a face dos que acharam na cidade, como também o escrivão-mor do exército, que registrava o povo da terra para a guerra, e mais 60 homens do povo da terra que se acharam no meio da cidade. Tornando-os, pois, Nebuzaradã, capitão da guarda, os trouxe ao rei da Babilônia, a Ribla. E o rei da Babilônia os feriu e os matou em Ribla, na terra de Amate. Assim Judá foi levado da sua terra para o cativeiro. Este é o povo que Nabucodonosor levou cativo no 7º ano, 3.023 judeus. Bom dia, Marcela. Bom dia. Estamos aqui finalizando a nossa leitura bíblica. E o rei da Babilônia os feriu e os matou em Ribla, a terra de Amate. Assim Judá foi levado da sua terra para o cativeiro. Este é o povo que Nabucodonosor levou cativo no 7º ano, 3.023 judeus. No ano 18º de Nabucodonosor, ele levou cativas de Jerusalém 832 almas. No ano 23º de Nabucodonosor, Nebuzaradã, capitão da guarda, levou cativos dentre os judeus 745 almas. Todas as almas são 4.600. Sucedeu, pois, no ano 37º do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no mês do 10º, aos 25 do mês, que Evil-Merodach, rei da Babilônia, no ano 1º do seu reinado, levantou a cabeça de Joaquim, rei de Judá, e o tirou da casa da prisão. E falou com ele benignamente, e pôs o seu trono acima dos tronos do rei que estavam ele na Babilônia. E lhe mudou as vestes da sua prisão, e Joaquim comeu pão sempre na sua presença todos os dias da sua vida. E quanto ao seu tratamento, foi-lhe sempre dado o tratamento comum do rei da Babilônia, a sua porção cotidiana, até o dia da sua morte, todos os dias da sua vida. Aleluias. Deus é maravilhoso, né? E nós finalizamos o livro de Jeremias. Deus é perfeito. Graças nós damos porque Ele é bom. Em todo tempo o Senhor é bom. E o Senhor sempre nos ouve, né? Que o Senhor abençoe seu dia, abençoe sua vida, abençoe a sua casa e todos os seus. E abençoe toda a sua vida. Que a sua esperança esteja sempre no Senhor. Que a sua confiança esteja nele. E que Ele vai fazer tudo o que você precisa e que espera. Amém? E até amanhã.